Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui mais uma vez. Eu sou o pastor Samuel Fontana e a proposta contida aqui neste canal é apresentar mensagens sob a perspectiva do Evangelho Raiz. Simples, poderoso, informado, mas também descomplicado. Nesses termos, vamos descomplicar mais uma vez? Esse vídeo será uma continuidade do anterior, cujo tema é 4 compromissos com o Evangelho. Como eu disse no vídeo anterior, escrevendo a sua última carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz que precisamos ter 4 cuidados com o Evangelho. O primeiro, guardar o Evangelho intacto das impurezas. O segundo, sofrer pelo Evangelho como bom soldado de Cristo. Terceiro, permanecer no Evangelho, apesar dos desvios de tantos à nossa volta. E por último, em quarto, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho porque a mensagem nele contida não pode ficar retida apenas para nós. Ela precisa, sim, ser compartilhada com o mundo todo. A palavra também diz que a fé vem pelo ouvir, não é? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação, não tem outro jeito. E eu terminei o vídeo anterior perguntando se você tinha pregado, se você tem pregado, se você, irmão, querida irmã, querido irmão, tem pregado o Evangelho. E eu disse também que fazendo isso, os frutos seriam benditos e abundantes. Dando aqui continuidade, eu preferi optar pela segunda parte, alertando os irmãos a respeito de um grande perigo, eu diria. E quando eu falo perigo, é no estrito contexto de contaminação do Santo Evangelho, da pureza do Evangelho, da essência pura do Evangelho, da essência simples e poderosa do Evangelho, que é a teologia coaching. E por que eu digo que ela é um perigo contra o Evangelho? Porque ela traz, em primeiro lugar, a falsa promessa do melhor nessa terra. Mas eu pergunto a vocês, apesar de toda essa propaganda, cadê isso no Novo Testamento? Você já viu algum texto que sustente essa ideia no Novo Testamento? Lá no Velho Testamento tinha sim uma profecia, ou melhor, tem uma profecia já cumprida, quando ele disse, comereis o melhor dessa terra, quando a palavra foi dirigida a Josué. Mas e para nós? Tem isso no Novo Testamento? Então, essa falsa promessa de o melhor dessa terra tem sido o carro forte de toda essa teologia coaching. E ela tem gerado ansiedade, ela tem gerado frustração, ela tem gerado um sentimento muito ruim de incômodo nas vidas de tantos cristãos, inicialmente eu diria que piedosos, por causa do desconforto, no sentido de que para eles a coisa não acontece, de que para eles a coisa não se realiza. Eles ficam mês após mês, ano após ano, ouvindo todas essas mensagens na igreja, ouvindo testemunhos mirabolantes, e muitas vezes distantes da realidade, algumas vezes até mentirosos, mas a coisa para ele não anda, então fica no sentido motivacional. Eu diria também, como diz Hernandes Dias Lopes, que pregadores estão com esse tipo de mensagem anestesiando pessoas para o inferno. Por quê? Porque ela se frustra contra Deus, ela se frustra contra a igreja, ela se frustra contra o Evangelho. E quantos não são aqueles que param pelo caminho e dizem, não vou continuar, eu estou desistindo porque isso não é para mim não funciona. Depois, essa turma também gosta de prometer sucesso, terreno e bênçãos sem fim. Meus irmãos, isso é mentira. Não existe na Bíblia nenhuma promessa de sucesso, só sucesso terreno e bênçãos sem fim no sentido terreno, no contexto terreno. Isso é mentira. E depois, igualar bênção de Deus com riqueza e fama é distorção da teologia. E essa distorção, ela é perigosa, essa distorção ela é um veneno, porque ela está matando gente, matando no sentido espiritual, ela está matando espiritualmente um tanto de crentes. Mas o que é que a Bíblia diz? E você agora vai se surpreender com algumas coisas. O que é que a Bíblia diz sobre tudo isso? Ela ensina, em primeiro lugar, que Satanás foi o primeiro a pregar o coaching do ego. É isso mesmo que você ouviu. Satanás,
ele foi o primeiro a pregar o coaching do ego. Eu sei que alguns vão se inflamar, né? Eu sei que alguns não vão concordar e tal, mas eu queria que vocês entendessem que mesmo dentro desse contexto, essas pessoas, elas são muito maiores do que eu. Em mídia, em sucesso, em poder econômico, elas estão numa prateleira lá em cima, eu estou numa prateleira bem aqui embaixo. Portanto, eu posso falar o que eu tenho em mente, porque é a verdade, as pessoas não podem contestar nesse sentido. E por que eu digo que Satanás foi o primeiro a pregar a teologia do coaching do ego? Porque ele prometeu a Eva que ela seria igual a Deus. Você se lembra disso? Ele prometeu a Eva que ela seria igual a Deus, mas o que foi que ele entregou? Prometeu uma coisa e entregou outra. Prometeu que ela seria igual a Deus, mas ele entregou a ela foi o quê? Queda e morte. Queda espiritual, morte espiritual, expulsão do paraíso. E as consequências têm desdobramentos que ocorrem até hoje. São desdobramentos que irão acompanhar a vida da sociedade, a vida dos seres humanos, ou as vidas dos seres humanos, enquanto aqui estivermos. Então, essa teologia do coaching do ego, ela foi pregada por Satanás. Quando Deus disse para Eva, quando Deus disse para o Adão, olha, vocês poderão comer de todas as frutas, de todos os frutos, de todas as árvores aqui desse jardim. Porém, desta que está aqui no centro, não comerão, ou não comereis, porque no dia que comerem, certamente morrerão. Essa foi a palavra de Deus. Mas e o que Satanás fez? Olha a teologia do ego dele. Gente, aqui entre nós, foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse para vocês? Olha, o que ele quis dizer foi que no dia em que vocês comerem, vocês irão ser como ele é. E o que Deus disse? Deus disse que eles teriam conhecimento da diferença entre o bem e o mal. E o que foi que Satanás disse com a teologia do coaching dele? Olha, foi isso que Deus disse. Olha, talvez vocês não tenham entendido direito o que ele quis dizer. O que ele quis dizer foi que no dia em que vocês comerem, viram aí a astúcia pura e absoluta, então aquele casal foi enganado e as consequências estão aí até hoje. Muito bem, Jesus, o Filho de Deus, ele não tinha sequer aonde reclinar a cabeça e nem pousada certa. Vocês imaginem agora, para os membros, para os adeptos, para os mentores e inclusive para os simpatizantes de toda essa teologia coaching, que eu chamo de teologia coaching, mas é um coaching do ego muitas vezes. O nosso Senhor Jesus, despojando-se da forma de Deus, veio a esse mundo em estado de pobreza. A palavra de Deus diz que ele não tinha aonde reclinar a cabeça. O próprio Senhor Jesus Cristo relatou que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça e nem pousada certa. Esse argumento por si só deveria ser suficiente para finalizar a questão. Mas eles não se dão por vencidos e nós também não nos daremos. Nesse contexto, precisamos continuar. João Batista, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, foi o homem mais santo que já pisou nessa terra, obviamente excetuando Jesus. O testemunho que o Senhor Jesus Cristo deu sobre ele encheria, inflamaria o ego de qualquer pessoa. Eu entendo que comigo mesmo, pobre, mortal pecador, em via de arrependimento, querendo entrar no reino de Deus um dia, se Jesus falasse alguma coisa nesse sentido para mim, eu acho que eu me desintegraria, eu deixaria de existir, eu acho que eu evaporaria, eu acho que eu seria abduzido, ou eu seria, nem sei o que, aniquilado. Quando Jesus disse assim, quando Jesus disse sobre João Batista, olhem, o que vocês saíram ao deserto para ver? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês saíram ao deserto para ver? Um profeta? Eu vos digo, muito maior que profeta, ou em outra versão diz, muito mais que profeta, porque dos nascidos de mulher não houve antes, não haverá depois alguém tão santo quanto João Batista. Glória a Deus, não é? Essa é de arrepiar. Um testemunho dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo a respeito de João Batista. Dos nascidos de mulher não houve antes e não haverá depois alguém tão santo quanto João Batista. Mas João Batista era tratado como um ermitão, ele morava fora da cidade, as roupas dele não eram convencionais e nem o seu alimento.
João Batista, segundo a Bíblia, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele vestia roupas feitas de peles de animais. Então, ele era alguém visto pelo povo como um profeta. O povo tinha respeito por ele. Mas como que a sociedade, vamos dizer, coaching da época, o via como um ermitão, como um louco varrido, como um pobre, como um miserável, extremamente miserável. Alguém que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre e se vestia cobrindo-se de pele de animais. A Bíblia também diz que um dia Moisés, o grande Moisés, por causa da sua fé, quando homem, ou quando já homem, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Olha que coisa, Moisés estava em uma posição de príncipe, seria o segundo no Egito, mas por causa da sua fé, a partir do seu encontro com Deus, ele preferiu viver como hebreu, ele preferiu renunciar o palácio, e ele diz, segundo a Bíblia diz, ele recusou-se a ser chamado de filho da filha de Faraó. Ainda mais, ele ainda fez mais, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. E o que é opróbrio? É desprezo. Opróbrio é desprezo, é simplesmente uma coisa desprezível. Então, assim, o opróbrio de Cristo, Moisés reputou para si como algo muito maior. Aquilo que ele teria que alcançar no Egito foi considerado como algo muito pequeno e que precisava ser renunciado para que ele pudesse alcançar o mais alto grau diante de Deus. Ainda assim, ele considerou recusar, né? E recusou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Esse argumento deveria ser suficiente para encerrar o assunto, mas eu sei que ele não vai encerrar. Falando de Cristo, porque a gente falou aqui que Moisés recusou tudo isso por causa dos opróbrios de Cristo, né? Falando de Cristo aqui, precisamos mencionar pelo menos duas observações. Uma vez o Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Se as suas riquezas aumentam, se a sua prosperidade aumenta, se a sua riqueza aumenta, se os seus bens aumentam e são adquiridos legitimamente, legalmente, não ponha neles o seu coração. Mas na segunda observação que Jesus fez, tem eu, porém, vos digo. E eu tenho aqui os meus calafrios quando Jesus Cristo diz, eu, porém, vos digo. Ele disse que onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. Então Jesus narrou isso aqui, deveria encerrar a questão. Mas as pessoas não se dão por vencidas, não é? A gente pode falar o que for, você pode abrir o texto que for. Eu imagino que qualquer profeta que viesse, se fosse possível voltar, qualquer apóstolo que se pudesse voltar, ninguém deles convenceria essas pessoas a respeito do quão perigosa, do quão venenosa é a teologia que estão pregando. Quando Jesus Cristo diz, eu porém vos digo, ou toda vez que Jesus diz, ele começa dizendo, eu porém vos digo, significa dizer que ele vai virar a mesa. O segmento vem andando em uma direção até aquele momento, mas depois ele vira a mesa. E aí a coisa muda de ideia e algo muito maior é descortinado para vergonha e desprezo de muitos. Aí vem aquela pergunta, mas então, pastor, ricos serão salvos? Ricos não serão salvos então? Ora, é claro que sim, alguns ricos serão salvos. É verdade, alguns ricos serão salvos, mas isso será exceção e não a regra, porque o Senhor Jesus Cristo diz que é mais fácil um camelo passar ou entrar, né, conforme a tradução, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Uma pessoa extremamente rica, ela não tem a percepção da necessidade de um reino futuro, conforme ou no mesmo grau de uma pessoa que passa extrema necessidade. Então, para Deus é possível? É. Para Deus é possível quebrantar alguém? É. Para Deus é possível salvar um rico? É. Mas isso será exceção e não a regra. Muito bem.
Alguém vai perguntar ainda se, dentro desse contexto, se ricos serão salvos? O apóstolo Paulo, inclusive, ele chegou a dizer uma coisa ainda maior do que isso, quando ele mencionou que não foram chamados muitos de nobre nascimento. Quando Jesus Cristo veio pregar e João Batista veio para preparar o caminho dele, e a coisa foi ensinada da forma que deveria ser. Então, uma vez os discípulos de João vieram perguntar a Jesus se ele de fato era o Messias ou se eles deveriam esperar outro. E a resposta de Jesus foi: olha, voltem e digam a João, em meu nome os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos são curados e aos pobres é ensinado, é revelado o reino dos céus. Quando a gente vê ali a palavra do jovem rico, e Jesus fala ali com grande tristeza para ele, falando assim: olha, só te falta uma coisa então, vá, venda tudo que você tem, reparta com os pobres, venha, me siga, e aí você terá um tesouro nos céus. Bem, o que foi que aquele jovem rico fez? Parece-nos, pelas escrituras, que ele não voltou. Então Jesus disse: quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então, quão dificilmente. Para Deus é possível. Exceções certamente existirão, mas serão exceções e não a regra. É claro que Deus pode? Sim, é claro que Deus pode, mas ainda assim será exceção e não regra. Bem, mas não terminou ainda. Paulo também disse que ele reputou tudo na vida dele, ele reputou tudo como perda por causa do evangelho. Olha que é completamente diferente, não é? Paulo disse que ele reputou tudo como perda. Paulo era poliglota, Paulo era sábio, famoso, zeloso da lei, membro de família influente, gente de classe social elevada, mas ele disse que ele reputou a tudo como perda por causa do evangelho. Para quê? Para que ele pudesse ganhar tudo também. No contexto de Paulo, o evangelho significou perder tudo. E aqui fica a minha observação. Irmão, irmã, amigo, amiga, você pensa mesmo que quando você troca de casa e alguém te vê numa casa nova, o seu vizinho vai se converter por causa disso? Você pensa mesmo que alguém vai se arrepender dos pecados porque viu você ou te viu em uma casa nova? Alguém vai se converter, você pensa? Que alguém vai se converter porque viu que você trocou de carro, porque você tem uma máquina na sua garagem, porque você, sua esposa e quem tem filhos adultos, todo mundo tem uma máquina em casa, as pessoas veem vocês como bem-sucedidas, então vocês pensam que por isso elas serão atraídas pelo evangelho? Não, irmãos, é mentira. É lei do engano, isso não vai fazer ninguém se arrepender. Isso os ímpios conseguem sozinhos. Isso as pessoas conseguem sozinhas. Elas não terão arrependimento nisso. E o contexto aqui de Paulo é a presença, a chegada do evangelho na vida dele causou um efeito contrário. Ele perdeu tudo. Ele teve que perder tudo por causa do evangelho. Ele fala que teve por objetivo ali perder tudo. Ele fala: eu reputei a tudo, reputei por perda, tudo por causa do evangelho, para que também pudesse ganhar tudo. No contexto de Paulo e no caso de Paulo, a chegada do evangelho significou perda de tudo. Deveria encerrar a questão, mas eu sei que eles não se darão por vencidos e eles não vão entregar os pontos. Mas então tomem mais, né? Eu diria assim que o evangelho, ao contrário do que eles pregam, o evangelho não é fofinho, o evangelho é renúncia. A mensagem da cruz é de renúncia, é de arrependimento, é de morte, ela é de crucificação. Então, como diz um determinado pregador que nós conhecemos, a palavra que ele prega diz o seguinte, que nesse contexto nós vivemos de morte em morte, de ressurreição em ressurreição, a fim de que possamos ser galardoados um dia. Então eu tenho que me arrepender todo dia, eu morro todo dia, sabe? Eu ressuscito em Cristo todo dia, se for necessário, para que eu possa vencer o pecado e ser considerado como alguém digno de entrar no reino e de entrar na vida um dia. Então, o evangelho não é fofinho, esse evangelho é fofinho, é coaching, esse evangelho ele é veneno, esse evangelho mata, esse evangelho é uma mentira, ele não se sustenta, ele não tem raiz, vocês entendem? Muitos personagens do Velho Testamento, nesse contexto, muitos personagens do Novo Testamento, eu quis dizer, sofreram os maiores danos por causa do evangelho.
E o capítulo 11 do livro de Hebreus traz ali alguns detalhes, quando diz assim que mulheres receberam em casa os corpos dos próprios maridos. Então ele fala que muitos foram crucificados, outros decapitados, outros cerrados pelo meio, outros esfolados. Teve gente que foi afogada, teve gente que foi queimada viva, teve gente que passou por escárnio, prisão, açoites, mutilação, deportação, perda da família. E uma sequência grande que é relatada ali no capítulo 11 do livro de Hebreus. Mas o texto diz, sabe o quê? Que em vez de esses homens serem considerados miseráveis e opróbrios desse mundo, o texto ali de Hebreus vai dizer que eles eram homens, e aqui eu me arrepio todo, porque eu sinto até vontade de chorar nessa hora, quando ele diz que esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno. Será que você entende o que eu estou dizendo? Esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno. E aí, eles andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros de toda a terra. E a palavra de Deus diz, olha aqui, eles obtiveram bom testemunho. Olha, apesar de tudo isso, eles obtiveram um bom testemunho. Ouviram isso? Depois de tanto sofrimento e provação, eles obtiveram um bom testemunho. Porém, não conseguiram obter a concretização da promessa dos seus dias. Olha, passaram por tudo isso. Eles, no final, obtiveram bom testemunho, e esse bom testemunho era um bom testemunho diante de Deus, era um bom testemunho diante da comunidade, da comunhão dos santos, mas ainda assim, mesmo passando por tudo e tendo obtido todo esse bom testemunho, ainda assim eles não viram a promessa ser concretizada nas vidas deles. Vocês entendem agora? Os simpatizantes dos coaches, os pregadores coaches, e por que eles não viram as promessas serem concretizadas nas suas vidas? E a palavra de Deus diz que, contudo, a concretização das promessas nos seus dias eles não viram. Mas por quê? O texto vai dizer agora, no livro de Hebreus, no capítulo 11, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você não sente vontade de chorar? Sabe por que eles sofreram, venceram, tiveram bom testemunho e ainda assim a promessa não foi cumprida na vida deles? Porque aprove Deus, foi provisão de Deus, que apesar de tudo que eles sofreram, que a coisa não acontecesse, que as promessas não se concretizassem nas vidas deles, nos dias deles. Sabe por causa de quê? Para nós, porque eles foram aperfeiçoados pelo sofrimento. E o texto está dizendo que aprove Deus coisa superior a nosso respeito no Novo Testamento, na nossa geração e na nossa época. Aprove Deus coisa superior para eles a nosso respeito. Para quê? Para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Então, está aqui, meu irmão, não caia nessa conversa coach nunca mais. Não caia nisso, porque nós não escaparemos do sofrimento, nós não escaparemos do aperfeiçoamento. E o texto aqui está dizendo que Deus não permitiu que a coisa acontecesse nos dias deles, apesar de tudo que eles sofreram, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, eles foram aperfeiçoados à sua época, eles foram aperfeiçoados nos seus dias, e nós também teremos que ser aperfeiçoados na nossa época e nos nossos dias, na nossa geração. E Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, diz o escritor aos Hebreus, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência por causa do sacrifício, dos sofrimentos que padeceu. Então, se Jesus passou por sofrimento, se Jesus foi aperfeiçoado por intermédio dos sofrimentos, se o escritor aos Hebreus diz que aprove Deus moê-lo, por causa das nossas transgressões, quem sou eu na fila do pão? O que não será de mim na fila desse pão? O que não será de nós, da nossa geração? E eu diria então, para concluir, que o moral de toda essa história, o sofrimento, ele é essencial
necessário e obrigatório ao nosso aperfeiçoamento. Mas depois ou após termos sido aperfeiçoados, obteremos diante de Deus o mais alto grau de glória e galardão. Ele certamente não terá vergonha de nos receber naquele dia e nos dizer: meu filho, eu nunca tive vergonha de ser o seu Deus. Você padeceu na terra, você padeceu na sua vida, você padeceu na sua época por causa do meu nome, mas agora entre no reino, entre no gozo do seu Senhor, porque eu também nunca tive vergonha de ser o seu Deus. Eu também nunca tive vergonha de ser o seu Senhor. Meu querido irmão, se você gostou, compartilhe. Tem tanta gente, não é, que assiste, mas não se inscreve, assiste, mas não deixa lá um like para fortalecer o canal da gente, o nosso trabalho diante de Deus. Se você gostou também, compartilhe com outro, se inscreva no seu canal, se inscreva aqui no nosso canal, desculpe, e que Deus te abençoe e te recompense do jeito que só Ele sabe fazer, em tempo oportuno, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.